Jejum da alma: o código das alergias alimentares. Débora Morales. O corpo é preciso em seus sinais. Vibra, denuncia e traduz aquilo que exige libertação. Cada rejeição alimentar manifesta um código inscrito na alma. Aquilo que muitos chamam de crise é, na essência, o início do autoconhecimento. Carta ao leitor. Este livro foi escrito a partir de uma necessidade metodológica: compreender respostas corporais que não se explicavam adequadamente quando observadas por apenas um campo do saber. A partir de meus estudos científicos e da observação direta do próprio corpo, tornou-se evidente que respostas alimentares como alergias, intolerâncias e hipersensibilidades raramente se apresentam como efeitos isolados. Em muitos casos, elas refletem modos de organização biológica, formados em fases iniciais do desenvolvimento, sob condições específicas de interação entre corpo e ambiente. Optei por investigar essas respostas tomando o próprio corpo como campo empírico, legítimo. A análise articula dados biomédicos, observação clínica e reconstrução autoetnográfica, acionando cada mensagem a natureza do fenômeno observado. Este livro investiga como determinadas respostas corporais se estruturam ao longo do desenvolvimento, sem tratar o sintoma como um erro a ser corrigido. Se este texto dialogar com a sua experiência, ele cumpre sua função, e a partir daí, a escuta do corpo deixa de ser um obstáculo e passa a ser um campo de investigação possível. Introdução. Nasci com manifestações alérgicas. Desde o ventre, meu corpo já carregava memórias que vieram de meus ascendentes, da história dos meus pais e da forma como fui gerada, do ambiente emocional onde me formei. E tudo isso ficou registrado. A alergia sempre esteve ali, esperando o momento em que eu fosse capaz de entender o que precisava ser visto. É o corpo consciente registrando o que a mente nega. Desde os primeiros dias de vida, eu já reagia. Meu sistema imune avisava que era algo que estava fora do lugar. Os alimentos que me ofereciam não batiam com a frequência do que meu corpo reconhecia como um ambiente seguro. E isso era sobre o que vinha junto com os alimentos ofertados. O medo da minha mãe, a sensação de culpa ao comer e a memória de abandono, a falta de pertencimento. Quando criança, o corpo não julga, contudo, responde com informações e restrições. A alergia virou parte da minha vida como um mapa, avisando constantemente que eu precisava voltar para algo que vinha antes de mim e tratar aquilo que ninguém antes teve consciência de olhar. A partir daqui, o que você vai ler é o corpo decodificando códigos antigos, permitindo ao espírito lembrar o que a mente esqueceu ou tentou externar em forma de sofrimento. Capítulo 1. Histórias gravadas no corpo. Infância, dor e nutrição como programação. As primeiras respostas do meu organismo surgiram antes de que qualquer experiência pudesse ser narrada ou compreendida. Hoje reconheço que essas respostas se formaram em um contexto biológico e relacional específico, que envolvia a história dos meus pais, o ambiente em que fui concebida e condições fisiológicas da gestação. Parte deste contexto foi incorporada como um padrão regulatório precoce. Nos primeiros dias de vida, as respostas imunológicas já se manifestam de forma consistente. Trata-se de um organismo em estado de vigília, reagindo a estímulos percebidos como não integráveis. O modo como o alimento era oferecido e inserido em um ambiente de tensão e instabilidade relacional participou da organização precoce dessas respostas. Na infância, o organismo responde sem mediação simbólica. Inflamação, restrição e rejeição são mecanismos disponíveis quando ainda não há possibilidade de elaboração. Com o tempo, essas respostas passaram a configurar um padrão fisiológico estável. Somente mais tarde, a partir do aprofundamento nos estudos científicos,
e da observação clínica, tornou-se possível reler essas manifestações de outra forma. As respostas do corpo indicavam adaptação. O organismo havia aprendido a reagir dentro das condições que lhe foram dadas. Em determinados contextos, aquilo que se nomeia como alergia ou intolerância corresponde a uma estratégia de proteção frente a estímulos que não puderam ser integrados. A função deste capítulo é situar o ponto inicial da investigação. As páginas seguintes examinam respostas corporais precoces a partir de referenciais imunológicos e epigenéticos, com o corpo assumido como campo empírico. Antes de nascer, o corpo já registra o que a biologia chama de programação fetal, a espiritualidade chama de códigos vibracionais e a neurociência confirma a forma como a gestação acontece, molda como a criança sentirá, pensará e digerirá o mundo. O que é chamado de nutrição começa com o ambiente interno da mãe, com o que ela pensa, sente e vive. A epigenética já mostrou que a expressão genética é diretamente afetada por experiências emocionais. Mães sob estresse intenso durante a gestação transmitem padrões bioquímicos alterados e influenciam o comportamento e a imunidade da criança. Altos níveis de cortisol afetam o desenvolvimento do eixo hipotálamo-hipófise adrenal fetal, incapacitando a regulação emocional futura. Sendo assim, a ansiedade e o estresse da mãe durante a gravidez alteram estruturas cerebrais do bebê, especialmente no sistema límbico ligado ao medo e à dor. Durante a gestação, a criança vai absorvendo esses códigos de dor, de abandono, de angústia, negação e rejeição. Existem evidências de que os sentimentos da mãe se traduzem em sinais hormonais, os quais educam o sistema nervoso do feto para o mundo que o espera. No meu caso, antes mesmo da minha mãe saber que estava grávida, as marcas já estavam ali. Ela havia vivenciado cenas de dor marcantes. Quando ela ainda era menina, viu o pai espiar a irmã tomando banho, e isto virou um trauma que ela jamais esqueceu. Guardou a informação no corpo e, quando ficou grávida de mim, aquilo aflorou. Um dia, em meio à gestação, ela comeu um sabonete inteiro. Na época, ninguém entendeu, mas era o corpo tentando digerir uma dor que a alma não tinha conseguido expulsar. O símbolo da limpeza, misturado com o ato de nutrir, se tornou um código. Logo depois, ainda na gestação, veio o desejo intenso por ameixas. Ela dizia que meu pai comia as mais suculentas e deixava as menores para ela. Isso foi criando em mim um registro sobre merecimento, sobre nutrição e escassez emocional. Mais tarde, em um piquenique em família, minha mãe teve a primeira crise de pânico da vida e sempre dizia que a culpa era da gravidez. Foi naquele dia, cercada de comida e parentes, que a dor se misturou com o alimento, e isso também virou um registro em mim. O convívio se transformou em alerta, confundindo amor com culpa, trazendo para a mesa a conexão com o medo. O alimento e os códigos que vinham com ele se tornaram uma ameaça. O que o corpo da mãe viveu, o meu absorveu como sistema. Desde então, tudo que era para ser prazer, comunhão ou abundância foi recebido como algo perigoso. As alergias, a estaminose, o medo de comer, a sensação de não pertencer, tudo isso começou antes do meu primeiro choro. Para muitas pessoas, a dor se manifesta pelo alimento. Ela entra pela boca, percorre o corpo, se fixa no intestino, órgão que ao mesmo tempo molda o cérebro e condiciona o comportamento alimentar. A ciência confirma essa ligação. A microbiota intestinal da mãe influencia diretamente o bebê. Estudos mostram que o estresse durante a gestação reduz a diversidade bacteriana, favorece desequilíbrios no ecossistema intestinal e aumenta a vulnerabilidade do bebê a processos inflamatórios. O corpo da criança aprende o mundo antes mesmo de entender o que é fome. Quando o alimento é oferecido dentro de emoções relacionadas com baixa frequência, ele vira sinal de alerta. E foi assim que começou a minha história com a comida, como um código herdado
que precisava ser reescrito. Durante a gestação, muitas mulheres têm visões, lembranças e sentimentos que parecem surgir do nada. Algumas acessam mágoas, outras revisitam episódios esquecidos da infância ou têm sonhos simbólicos que carregam mensagens fortes. Isso acontece porque a gestação ativa no campo energético e mental da mulher uma abertura vibracional única. Quando o corpo da mãe começa a gerar um novo ser, ele também se torna um portal de informação. A consciência da mulher, conectada ao campo do bebê que está sendo formado, amplia sua percepção e começa a acessar memórias que não foram resolvidas e que estavam armazenadas. O inconsciente coletivo da linhagem familiar também pode emergir com mais força nesse período. Na medicina oriental, esse processo é explicado como uma reordenação de corpos sutis. O campo etérico da mãe se comunica com o campo energético do feto, e ambos trocam informações. O bebê carrega códigos da alma, e a mãe passa a vibrar em sintonia com esses registros. Isso ativa padrões que precisam ser revistos para que o novo ciclo possa nascer mais livre. A neurociência também oferece pistas. Durante a gravidez, áreas do cérebro da mulher associadas à memória emocional, como o hipocampo e a amígdala, tornam-se mais sensíveis. A ocitocina e outros hormônios da gestação aumentam a conexão entre passado e presente, ampliando a capacidade da mãe de lembrar e sentir com mais profundidade. Muitos dos traumas herdados da infância e dos ascendentes aparecem nesse período como uma oportunidade de revisão. E se a dor não for reconhecida e ressignificada, ela é transmitida. O bebê sente, registra e forma o seu corpo em cima disto. E foi exatamente isso que aconteceu comigo